Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom, eu vou falar só um pouquinho sobre um contexto geral, mais sobre o tema, que é um ano miraculoso. Falando em um contexto geral, ele saiu em uma época que havia várias discussões sobre os artigos que foram publicados. Ele só surgiu para desmantelar e para consolidar o conhecimento que já tinha sobre um dos determinados assuntos, como o átomo, que graças ao movimento browniano ele se consolidou no, no ramo da ciência, né, na área inteira, e começou a usar o átomo como parte do conhecimento, que antes era muito discutido. Se átomo realmente fazia parte, começou com os filósofos, aí depois veio para a ciência e agora se consolidou com Einstein. E dando um contexto mais sobre o Einstein agora, bom, na época que ele lançou esses 4 artigos, basicamente ele era nada. Ninguém conhecia ele. Foi do nada ele lançou os 4 artigos e basicamente acabou-se a física, né? A história da ciência teve uma revolução gigantesca com esses artigos que haviam sendo estudadas. Bom, agora eu vou passar um pouco mais para a explicação desses 4 artigos. O efeito fotoelétrico é a liberação de elétrons por uma superfície metálica, após a exposição a uma fonte de radiação eletromagnética, como a luz ou um raio ultravioleta. O efeito foi explicado por Heinrich Hertz em 1887, após ele observar que um circuito elétrico faiscava após a exposição à luz. Mais tarde, em 1905, Albert Einstein explicou o efeito a partir da física quântica, afirmando que a luz era composta de partículas, chamadas fótons, que após o contato com os elétrons do metal, os jogavam para fora. O efeito fotoelétrico utilizado em máquinas de raio-x, televisões de tubo, câmeras digitais, detectores de fumaça e óculos de visão noturna, entre outras aplicações comerciais e científicas. Bom, agora eu vou falar um pouco da teoria do Albert Einstein, que ele fala que é uma das teorias dele que qualquer um poderia ter postado, ele só teve sorte de conseguir postar primeiro, que é a teoria da relatividade do espaço, ou relatividade restrita, que basicamente ela é uma teoria que descreve a relação do espaço-tempo, tirando eles do pedestal que eles estavam antes, de que cada um era absoluto em seu próprio conceito. O tempo era um conceito absoluto, o espaço era outro conceito absoluto. O Einstein pegou e relacionou os dois, usando 2 princípios. O princípio da relatividade, que basicamente diz que a lei da física para cada observador parado é a mesma. E que basicamente o outro princípio é o princípio da constância da luz, que diz que independente se o observador estiver em movimento ou parado, a luz vai ser constante. Então não vai ter diferença do movimento da luz entre os observadores. Os dois vão ver divisões diferentes, por um está em movimento e outro está parado. E outra coisa, a relatividade espacial basicamente só trata
dos casos sem movimento. Ela se difere da relatividade geral só por causa disso. Que a relatividade geral trata casos com movimento sendo observados e a relatividade espacial barra restrita só trata de observadores que não estão em movimento. Bom, as consequências, né, que esse artigo gerou, assim, as consequências são basicamente a dilatação do tempo, que fala que o tempo passa de diferentes formas para observadores em inércias diferentes. Ou seja, o tempo ele vai passar diferente para uma pessoa que está se movendo e uma outra consequência que é basicamente a construção do comprimento, que, bom, esse é bem fácil de explicar, bem rápido, que é em relação ao observador, quando um objeto faz um movimento, parece que está encurtando o movimento entre ele e o observador. É basicamente isso. E o outro tópico é a outra consequência, que basicamente é o próximo tópico que eu vou apresentar aqui, que é a relação da massa e a energia, ou também a equivalência da massa e da energia. Bom, agora entrando nesse outro artigo, ele fala mais sobre o E igual a M igual a C ao quadrado, que basicamente o E é energia, M é massa e C é a velocidade da luz. Então, basicamente, essa teoria implica que pequenas quantidades de massa nessa equação podem gerar grandes quantidades de energia. Bom, e esse artigo implicou muito na física nuclear, que explicou muitas coisas dela, como a reação de fissão e a reação de fusão. Outros pontos importantes de se são basicamente cosmologia, que esse artigo foi usado para entender a evolução do universo. E outros são a física de é a física de partículas, que a física de partículas basicamente busca compreender partículas subatômicas. E essa teoria ajudou muito a entender isso. E um exemplo de onde é usado a teoria da relatividade e a teoria da equivalência de massas, um exemplo disso é a dilatação do tempo no satélite GPS, onde a velocidade e a gravidade afetam a forma como o tempo passa para eles em comparação com a Terra, basicamente. E outro exemplo é a transformação de urânio em energia, né, que é o exemplo da equivalência de massas, que basicamente pega um pequeno fragmento do urânio que é transformado em energia térmica, e nisso que ele é transformado em energia térmica, ele basicamente
pode ser convertido em energia elétrica. Basicamente é isso. Bom, agora falando sobre o movimento browniano, ele é a interação de uma partícula de alguma matéria interagindo com as moléculas de um fluido, que ele é basicamente caracterizado pelo impacto constante das moléculas do fluido sobre aquela partícula. E um experimento que foi feito para ver isso foi o experimento que um botânico fez. Eu esqueci o nome do botânico, mas foi um botânico que basicamente colocou uma partícula de pólen dentro da água. E com um microscópio ele viu esse movimento irregular de zigue-zague que a partícula do pólen fez. Que basicamente, por causa das colisões que as moléculas do líquido estavam tendo com a partícula de pólen, o pólen ficou se movimentando lá dentro. E o movimento browniano, ele é muito importante porque ele comprovou a existência do átomo, porque com a existência das partículas, né, conseguiu se provar a existência do átomo. Ele também fundamentou a mecânica estatística e também foi um modelador de pensamento em diversas áreas por mudar a compreensão humana sobre a matéria, de como é a matéria, basicamente. E é isso. Bom, e por último, mas tem a teoria da relatividade restrita, que mudou a compreensão do ser humano sobre o tempo, o espaço, a massa e energia, que também introduziu que o tempo e o espaço são relativos e moldou completamente o pensamento da época e o da modernidade. E agora falando mais sobre os impactos filosóficos que as obras do Albert Einstein teve, podemos começar pelo o impacto da filosofia da ciência. Bom, esse é um impacto muito importante porque fez que surgisse um debate muito grande em volta da verdade científica. Assim, trouxe mais questionamentos e ressaltando completamente a importância da observação e aplicação do estudo para comprová-lo e também mostrá-lo no geral para o mundo. E basicamente também teve as novas perspectivas que foram mostradas, né, com esses impactos, que é um desses impactos, que essas novas perspectivas da ciência trouxeram perspectivas para o mundo da natureza do universo, com a teoria da relatividade, que foi feita em larga escala e mudou como a compreensão humana sobre o universo surgiu. Não, surgiu não. Como a compreensão do universo antiga se desmantelou, que ele gerou uma nova visão sobre o universo no geral e sobre a natureza. E ainda continuando falando sobre a teoria da relatividade, basicamente ela mostra um questionamento
que antes não existia, que é o questionamento da realidade que a gente está. Porque com a teoria falando e demonstrando que o tempo e o espaço são relativos, antes a teoria do espaço e tempo absoluto foi completamente desmantelada. Então surgiu esse questionamento para falar onde estamos, como o tempo passa. Esse questionamento ele basicamente fez uma reavaliação da nossa compreensão do espaço físico que, né, existe ao nosso redor. E por fim, é de suma importância ressaltar novamente que o ano miraculoso de Albert Einstein, ele basicamente teve impactos além da física, que esses impactos atingiram tanto aqueles que estavam estudando física naquele momento, quanto as outras ciências naturais, assim dizendo. E foi uma das obras mais importantes da humanidade. Bom, agora falando um pouco sobre os impactos filosóficos, impactos científicos que a obra do Einstein teve, Um Ano Miraculoso. Esses impactos basicamente mudaram a compreensão humana do mundo e de si mesmos. E essa obra, né, que aglomerou esses 4 artigos, é tão impressionante por terem sido publicadas basicamente por uma mesma pessoa em um curto período de tempo. E é algo muito importante, né, de se ressaltar esse curto período de tempo, porque são pesquisas muito detalhadas, são basicamente pesquisas que consolidaram ou desmantelaram o conhecimento que a gente já tinha de uma forma muito consistente, como um dos artigos, a teoria atômica, que basicamente mostrou experimentos de forma convincente para a humanidade da existência de moléculas e átomos, consolidando toda a teoria que já vinha sendo fundada e moldada com o decorrer do tempo. Desde do primeiro modelo de átomo, que era o modelo maciço, que não podia ser dividido, até o último e o atual que a gente usa, que é o com os elétrons, prótons e nêutrons. E outra também é da quantização da luz, que ela é muito importante porque ela basicamente introduziu a ideia de que a luz se comporta como partículas, e mudando a forma como se move, basicamente, que se tornou um conceito fundamental para as teorias quânticas. E também teve o E igual m vezes c ao quadrado, que é a teoria da equivalência das massas. Bom, essa teoria basicamente mostrou que pequenas quantidades de massa podem se tornar, na verdade, uma grande quantidade de energia. E essa grande quantidade
de energia, basicamente, ela influenciou essa teoria, né? Ela influenciou na física nuclear e também no desenvolvimento da energia nuclear. E essa teoria foi fundamental pela transformação de pequenas massas de energia em grandes quantidades. Bom, agora falando só sobre, brevemente, né, sobre o legado, né, que um ano miraculoso de 1905 de Albert Einstein deixou, foi basicamente o impacto na visão da ciência sobre o mundo e a fundamentação da física moderna, que basicamente com as teorias, né, e práticas que foram comprovadas pelos seus experimentos, ele basicamente desenvolveu no geral a base para a física moderna que é usada até hoje. E também dos legados deixados, né, foi pelo seu reconhecimento, né, um legado histórico que ele tem, basicamente um legado atemporal, porque ele basicamente construiu o que a gente chama de física hoje. Ele foi o fundamento principal para isso. E com isso a gente pode dizer que ele é uma, né, das personalidades históricas mais importantes para a ciência.